Se tiver um pessimismo muito grande em relação ao governo do Lula, acredito que a gente possa ter, claro, se alguém tiver calma, paciência, tranquilidade para isso, grandes oportunidades, né, nos próximos 4 anos para que você consiga montar uma posição numa estatal que você julgue interessante. A parte boa das estatais, a gente sempre gosta de falar isso aqui, que a gente não tem preconceito nenhum, o Felipe falou isso, ele tem total razão. A gente não tem o menor preconceito, sabe por quê? Porque as estatais não podem quebrar, o Barça sempre falou isso pra gente. As estatais têm um bônus que eles não querem, elas não quebram, não pode quebrar. Qual que é a preocupação de todos nós? Bom, eu tenho o Petrobras na carteira, tenho o Banco do Brasil, Fabião e Jean idem. O que vai acontecer com as nossas estatais? E vamos falar de um tema aí super importante, que eu acho que tem tirado o sono de muita gente, né? Vocês mesmos sabem que nós do AGF aqui não temos preconceito com estatal, a gente sabe que bons ativos, eventualmente com desconto expressivo, às vezes eles continuam sendo interessantes. As estatais têm problemas, todos nós sabemos que muitas vezes quando a gente compara elas com pares privados, etc., não são as empresas mais eficientes do mundo, mas a um preço atrativo, a gente sempre gosta de comprar bons negócios. Então vamos falar bastante sobre isso aqui hoje. Jean, boa noite. Como muitos sabem, a gente não tem nenhum tipo de preconceito formado, né, em relação à estatal. A gente procura bons projetos, boas empresas que pagam bons dividendos e muitas vezes, né, as estatais estão incluídas dentro dessas premissas. As estatais, muitas vezes, elas são usadas como massa de manobra dentro de uma política de governo. Cara, isso é conhecido, todo mundo sabe que isso aconteceu bastante com o Banco do Brasil e principalmente com o Petrobras, né, é utilizada bastante. Então, assim, o investidor que está nessas empresas e tomou decisão para entrar nessas empresas, ele precisa já entrar com essa mentalidade, sabendo que isso pode acontecer. Então, é um risco que você vai ter que assumir quando você decidiu investir nesse tipo de empresa, né? Agora, por outro lado, por mais que essas empresas sejam utilizadas como manobra, o governo ele precisa de dinheiro para colocar em prática todas as políticas, sejam sociais, econômicas, etc., que ele queira colocar, né? Então, por mais que a gente tenha problemas, que a gente sabe que existem problemas, a gente ainda acredita, pelo menos eu acredito, numa distribuição de dividendos. Pode ser maior ou menor, de acordo com a performance da empresa, com o que ela foi entregando, mas eu ainda acredito numa distribuição. A gente tem a questão ainda da lei, né, que foi aprovada, principalmente no final do governo Temer, né, que é referente a, principalmente, governança corporativa dessas empresas, né, e que melhorou bastante, né, a coisa mudou completamente de cenário, então é muito mais difícil você ter hoje alguma coisa que seja muito obscura dentro de uma empresa. Tipo uma passadinha da vida, isso é difícil de acontecer hoje. Mas claro, né, os caras sempre inventam um jeito, né, de conseguir passar essas coisas. Então, assim, como sempre dizem, né, no Brasil até o passado é incerto. Então, pode ser que aconteça alguma mudança, não sei, mas eu acho difícil isso passar hoje pela opinião pública, porque se alguém propusesse uma mudança nesse tipo de lei, de governança dessas empresas que foi aprovada e está dando tão certo, né, principalmente já gerando os resultados que a gente que a gente está vendo aí nos últimos tempos, eu acho que isso seria muito negativo perante a opinião pública. Por exemplo, se tiver um pessimismo muito grande em relação ao governo do Lula, acredito que a gente possa ter, claro, se alguém tiver calma, paciência, tranquilidade para isso, grandes oportunidades, né, nos próximos 4 anos para que você consiga montar uma posição numa estatal que você julgue interessante. Então eu vejo essa volatilidade como uma oportunidade para quem pensa num projeto de vida. Para quem está pensando em 4 anos, o cara está preocupado. O cara vai montar diversas carteiras, etc. Mas para a gente aqui, que tem esse foco de longuíssimo prazo para ser sócio, a gente acredita que algumas dessas empresas podem ser resilientes o suficiente, né, para que a gente capture essas oportunidades e siga com elas aí para trazer grandes resultados no futuro.
algumas empresas, né, especificamente as estatais, especialmente pegando carona no Banco do Brasil que você falou, né, Jean, já sofreram tantas coisas, né, não só em termos de, assim, de presidentes ruins, governantes ruins, mas já passaram também por outras crises inúmeras, né, e continuam aí de pé, né, então eu acho que é uma maluquice a gente falar que, sei lá, seja lá qual for o candidato, nossa, putz, vai acabar, é uma empresa que vai parar de dar lucro, vai parar de ser boa, tal. Claro que assim, existem governos e governos, né? O próprio Lula falou, foi um dos candidatos que falou, por exemplo, que o Banco do Brasil não tinha, não deveria dar menos lucro, se eu não me engano, foi algo assim que ele falou. Vocês me corrijam aqui se eu estiver errado no chat. O banco deveria ter uma função um pouco mais social. É meio estranho. Foi isso mesmo, Fábio. Foi isso, né, Jean? Então, assim, é meio estranho você ouvir isso como acionista, né? Porque você fica pensando, você fala, pô, qual que é o intuito de uma empresa? Dar lucro. Quanto mais lucro ela dá, mais ela gera valor, não só para os seus acionistas, né? Mas para os trabalhadores, para o próprio governo, né? Porque o lucro, para gerar lucro, houve antes imposto, né? Pagou-se imposto antes de gerar o lucro. Esse imposto, na prática, deveria servir para que o governo usasse da melhor forma o dinheiro, provendo escola, provendo, né, educação, segurança e tudo mais. Não é o que acontece de fato. A parte boa das estatais, a gente sempre gosta de falar isso aqui, que a gente não tem preconceito nenhum, o Felipe falou isso, ele tem total razão. A gente não tem o menor preconceito, sabe por quê? Porque as estatais não podem quebrar, o Barça sempre falou isso pra gente. As estatais têm um bônus que eles não querem, elas não quebram, não pode quebrar. Né? Já só tentaram, hein, Fabião? Já tentaram muito, né, Felipe? Então, assim, eu acho que o Jean está coberto de razão quando ele fala que talvez a gente tenha bons tempos aí para formar grandes posições nessas empresas. Mas também existem mecanismos nas empresas que não permitem tanto uma interferência como poderia acontecer antigamente, né? O próprio presidente do BB falou em uma das assembleias que não importa qual governo entre, não vão conseguir mexer no Banco do Brasil. A gente acredita desacreditando, a real é essa, tá? A gente como investidor, a gente fala, tá bom, beleza, a gente acredita, que bom, tomara que seja assim, mas na prática a gente fica, né, a gente não acredita tanto, a gente só acredita, esse é o tipo de coisa que a gente só acredita vendo, né? Mas enfim, eu acho que cabe a nós comprar cada vez mais dessas boas empresas, né? Respeitando sempre o preço teto, respeitando bons preços aí. Vai lá, Felipe. Eu acho que tanto você quanto o Jean, Fabião, vocês abordaram pontos aqui fundamentais. O Jean falou da lei das estatais, você falou dessa história de estatal não quebrar, e tudo isso é verdade. A gente sempre leva isso em conta nas nossas análises, né? Para mim, uma coisa que eu sempre penso é que essas estatais de capital aberto, elas têm a síndrome do pato. Vocês já ouviram falar da síndrome do pato? Elas não fazem nada direito. O pato ele não anda, não nada, não voa, ele faz um pouco de tudo, mas ele não faz nada bem feito. As sociedades de economia mista, que são essas empresas, ela tem um capital misto. Ela tem o controle do governo, mas ela tem investidores privados também. Então, quando você fala, Fabião, você falou agora há pouco, sobre as estatais estarem dando muito mais lucro no governo atual, é verdade, isso é um fato. Agora, vão aparecer pessoas falando, poxa, mas essas estatais, elas só estão dando lucro porque elas não estão cumprindo a função social dela. Então, esse é o problema da empresa estatal de capital aberto. Agora, olhando para a situação atual, porque cá entre nós aqui, né, pessoal, qual que é a preocupação de todos nós? Bom, eu tenho o Petrobras na carteira, tenho o Banco do Brasil, Fabião, Jean, idem. O que vai acontecer com as nossas estatais? A grande verdade é que a gente não sabe, né? Pode melhorar, pode piorar, pode ser instalada uma situação aí de médio prazo mais ou menos caótica nessas empresas, mas a grande verdade é que muita coisa melhorou nos últimos anos. A própria lei das estatais que o Jean falou, ela mudou completamente. Hoje em dia você tem regras para nomeação dos administradores, do CEO, dos diretores, dos conselheiros.
que obriga pessoas qualificadas a estarem na administração. Ela dá muito mais transparência, acaba com aquelas nomeações políticas que aconteciam, loteamento de partido. Uma estatal aqui é do partido X, aquela outra é do partido Y. Isso daqui a gente não vê mais. E era um problema crônico do Brasil. Me lembro disso desde que eu era menino. Depois, outras coisas que eu acho que evoluíram. As empresas estatais, elas têm, hoje em dia, estatutos mais fortes, estatutos com algumas cláusulas que eu não diria que deixam elas 100% blindadas, mas ajudam. Então, isso é um grande avanço. E eu acho que um último ponto, Jean e Fabião, é que a situação financeira das estatais hoje melhorou muito, você bem falou. Elas estão dando lucro, o endividamento reduziu drasticamente, estão pagando dividendo, estão mais eficientes. Então, foi feita uma limpeza aí que você vai precisar ser bom aí para conseguir colocar elas de novo num caminho completamente errado. É impossível? De jeito nenhum. Existem várias coisas que podem acontecer, elas não estão imunes a interferências. Vamos deixar de comprar Banco do Brasil porque está todo mundo precificando caos no Banco do Brasil? Vamos deixar de comprar uma ação boa pagadora porque estão precificando caos? Não vamos. Né? Eu não quero comprar um apartamento hoje, mas se me oferece um apartamento que vale 1 milhão por 100 mil reais, eu vou comprar na mesma hora. Então é a mesma coisa com as estatais, pessoal. Eu acho que não precisa ter medo, porque, de novo, o Fabião acabou de falar isso, a gente já viveu isso há muito tempo e por muitos anos, estatal mal administrada e mesmo assim sendo um bom negócio, né? E eu acho que a gente precisa passar uma mensagem aqui, principalmente para quem está começando, quem não vivenciou isso ainda, e a gente sabe que tem muita gente aqui, pelo que a gente vê no chat, ter tranquilidade. Eu acho que isso é o mais importante, né? As coisas vão acabar acertando, vão ter oportunidades. Eu acho que se tivesse tudo certo, né? Se tivesse tudo muito tranquilo, ninguém ia conseguir comprar empresa barata de forma alguma. Você ia ter que comprar, você não ia comprar ou você ia pagar caro. Então, assim, você precisa ter a tranquilidade e a convicção do que você está fazendo quando todo mundo está anunciando o caos. As estatais, no final do dia, na nossa visão aqui, eu tenho certeza que vão sobreviver, já passaram por períodos muito mais turbulentos. Eu tenho certeza que vocês dois concordam comigo. Todas as estatais que a gente tem na Bolsa de Valores hoje, que estão são de capital aberto, já passaram por períodos muito mais conturbados do que a gente está vivendo hoje, tá, pessoal? Então, eu acredito, eu tenho certeza que, assim, eu falo em nome da AGF quando eu falo que a gente acredita nas estatais, né? Desde que você siga bons preços, tá bom? Então, se você for decidir colocar estatal na carteira, alinhe suas expectativas, não olhe só o dividendo dos últimos 3, 4 anos, procura olhar o dividendo dos últimos 10, 20 anos, tá? Todas elas têm esse track record, todas elas têm esse histórico, porque em algum momento, de repente, a Petrobras ficou sem pagar dividendo por muitos anos. Né? Se você olhar a Petrobras como filme, você vai ver, nossa, que maravilha, tal, não sei o quê. Se você olhar como um filme, na verdade, você vai ver que não é assim. Mas se você olha como foto nesses últimos anos, você vai adorar. Se você olhar como filme, você não... Assim, eu acho que você tem que fazer uma média disso para balizar se vale a pena colocar na sua carteira.